Bayam. Yai ba ke kumre. Ba me mare me ye mari ba. Me ye juari cho ye mari. Nego aben cosa que ben tu e kumre kaiba. Me mare tanea. Eu quero dizer aqui para vocês que os que estão destruindo tudo que tem aqui na terra, os madeireiros, os garimpeiros, que estão destruindo tudo que tem de floresta, e que com esse motivo dessa destruição, peço a todos que tenham força para que possamos lutar contra essas pessoas que querem destruir tudo que tem nessa terra. Me mare, me ba, quando tu vai fazer o maricacho, até aí a mim mare, mora que a mim mare, me, a mim tá como a mene bem mal, baka bem que vai a mim mare, mora com no me com a mora o mão, pucaia hane me fez hoje. Biji bei prenda ne pugaya kambari mei kuga mo ba dam ne kutaya ya jiri ya me kuga mo iri anba me amare geja mo ya ne kume aben ka ba pia ne ba mo aben ya be ka jipa me amare tania. Eu quero dizer aqui para vocês que temos que estar juntos, né, nessa luta, para que possamos lutar contra aqueles que querem mal a esse universo. E alguns de nós nesse universo, nessa terra, temos nossos sentimentos de não poder fazer, mas de não e os outros, eles querem fazer isso. Eles querem continuar, né, fazendo a violência, guerras e conflitos. Mas eu digo aqui para vocês que nós que temos essa noção, que tem esse sentimento, devemos continuar fazendo o nosso papel para que não haja esses tipos de problemas, né, que tem causado nós, né, nessa terra. E nós, a maioria de nós que estamos nessa terra, fomos criados por uma pessoa, que é o Iprena, o Criador, que fez essa terra, que fez os rios e as florestas. E pensou, né, de poder criar nós nessa terra para que não tenhamos conflito entre nós. Então devemos, né, refletir isso para que não haja esses problemas aqui entre nós. É isso. A minha mãe chora, mãe, e quando usa me, que me mangala, ba minha mãe tá com me Maria. Não sei no carro, me sente me bom. Pode com Maria o carro. Meu tinado, me caiu o cane e a mãe, ao ter nela, foi na meia machuca. Ada kami mengenai yang joja, yori mau, pekar umum ba, never tahu, yori mau, ada me kunia jekai mau ya, ane ya, beramnya me aku kubaya. Marike, Dane,
Mas minha mãe, Daniel. Ele cantou uma música, mas primeiro ele falou, né? Traduzindo. Eu quero compartilhar aqui o canto que o Criador fez para poder reviver os seres dessa terra, e que quando os seres estavam todos sem vidas, e ele chegou e cantou essa música. Aí cantou essa música, e essa é a música que o Criador cantou para poder reviver todos os seres dessa terra. E devemos refletir isso para que possamos viver tranquilamente nesse universo. Amém, Brajulani. Nem me canore, nem tu cano, mana. Glory come, nem me canore, me ba, me canore mono. Ni me can me apia, me kuta me kukira bin me bran me awu. Namni ya, ni kam, me abeku be tu. Me abeku be tu, ama me yamake. Kukayane, iji be prene, kam me kukamara mo, me be ngo previne me omo. Posso que nem mon me afaji nai, me cam tu me apurejoi, e me camacá me paro. Ya me kete, me bakuka makuka beni me jomono ya me kete. Nane, mana, kala yo vile bawa, ima komi ane bakumar. Orlando vile bawa ima komi ane bakumar. Imo no ya fenya ane bakumar. Ondo amia ondo homoi. Inu le kam, ia ondo homoi, oro i boina ia homoi. Gaya kume abena bafiao. Chani bena me mana puka kareka pia ba tu me bengo karek paro. Mana kani pero puka kareka ma ba tu me bengo karek ba para bai mo kai kai kumari dania. Quando tem vocês que nós respeitamos muito. Alô? Respeitamos muito os que não estão entre nós, mas tem seu espírito vivo junto com nós. Uma delas, esses espíritos, eles têm sua moradia, onde vivem, mais no morro, mais nas montanhas. E nas montanhas, quando temos esse conhecimento que os espíritos moram naquele lugar, temos muito respeito por eles. Nós não podemos invadir de qualquer jeito para poder ocupar onde eles vivem. Somente aqueles que conhecem, aqueles que têm intimidade, familiado, que conversa com os espíritos, eles vão até eles para poder perguntar se eles estão bem. Somente eles que fazem esses tipos de visitas, para ver eles. Agora, vejamos que no tempo da colonização, quando o homem branco chegou, eles não tiveram esse respeito. Onde os espíritos viviam, o homem branco não tinha noção desse respeito com essas pessoas que têm os espíritos vivos na Terra. E foram destruindo tudo. Onde eles moravam, destruíram.
E eles não têm essa noção. Mas quando o Criador, que chama o Prena, criou nesse universo, os seres desse universo, ele deixou essa caminhada para que devemos respeitar um ao outro, respeitar os espíritos, respeitar um ao outro. E o homem branco não pensa nisso, não pensa no próximo. E eles continuam fazendo guerra, continuam fazendo conflito, violência. O homem branco vem destruindo tudo que tem nessa terra. Querem garimpar para poder derrubar a floresta, querem tirar madeira para poder destruir a floresta. Então, é isso que está acontecendo hoje. Se eles continuarem fazendo isso, haverá muitas consequências para a nossa terra, para a nossa vida nesse planeta. Então é isso. Para finalizar, eu quero dizer aqui para todos que temos que continuar nessa luta. Vocês têm que estar fortes, vocês têm que estar bem fortalecidos para que possamos evitar, derrubar o mal que vem causando a nós. Eu quero que vocês estejam fortes. É isso, eu finalizo minha fala aqui para vocês. Obrigada, Cacique Raoni, por essa aula, essa lição, nesse dia de hoje. E assim como esse ano que nós fomos na aldeia do Cacique Raoni, ele falou, o Espírito me avisou que vai dar muito ruim se continuar explorando petróleo e gás no território indígena. E lá na aldeia do Cacique Raoni, ele falou para o presidente, eu sou contra a exploração de petróleo e gás. E nós estamos aqui mais uma vez para dizer que a mineração, petróleo e gás, garimpo, adoece não somente nosso território, o nosso corpo e o nosso espírito. Mãe, dando continuidade, vamos agora chamar Megaronte Curramãe, que é sobrinho também do Cacique Raoni, que auxiliou das equipes médicas, militares, no resgate dos corpos das vítimas, no acidente aéreo que caiu no território Caiapó, Capote Jarina, que as almas das vítimas também, quando ficaram impactadas, e que fez a luta na justiça para tipificar os danos culturais, como foi julgado pela Justiça do Goiás. Convidamos também a enfermeira do Dissei Yanomami, Clara, que também esteve à frente, tive a oportunidade as 3 vezes que estive no território Yanomami, nessa ação emergencial humanitária, e que atuou muito no controle do surto de malária e a desnutrição infantil, que matou muitas crianças, e Yanomami, também ocasionada pela invasão garimpeira, e atuou na emergência sanitária. Lucimara Paté, mulher indígena da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, advogada, cofundadora da Amiga e também assessora técnica da CESAI no Ministério da Saúde. Leila Cunhã Boti, liderança Guarani Kaiowá, que retomou em 2017 o território de Laranjeira e Anderu, no Mato Grosso do Sul,
uma região que foi marcada pelo conflito nos últimos tempos, sobretudo esse ano, e que foi queimada várias casas de reza e queimou Yandessi viva. Uma mulher indígena junto com seu companheiro, queimada viva nas casas de reza. Lugares de retomada, a maior estratégia, seja das pessoas do latifúndio, é tentar matar as lideranças espirituais, porque tem que dar as lideranças espirituais que sustentam a retomada de território. E também está aqui representando a PIB, que também vai falar logo em seguida, o companheiro que é advogado também da PIB, que vai também fazer a discussão e a mediação junto desse painel. Vamos ouvir agora Megaron. Nós temos um tempo aqui do painel, vamos tentando ajustar, que é o tempo do relógio, é diferente do nosso tempo, mas também para ouvir com muita qualidade todas as pessoas presentes. Bom dia para todos e todas. Meu nome é Megaroto Carmães, sou da terra indígena Capote Janina. Bom, mais uma vez estou participando, nós indígenas, todos nós estamos participando de um encontro muito importante para todos nós, para todos nossos futuros gerações. Acho que vocês, nós todos aqui, temos que lutar pela preservação da natureza, da Amazônia, do Rio da Amazônia. Está sendo destruído. Floresta, errado, rio está sendo planejado minerais que poluem o rio, todos os minerais que sendo explorado aqui na Amazônia, vai poluir o rio. Vai poluir o rio, vai poluir, vai matar nossos alimentos, que é peixe. Peixe faz parte do nosso alimento, não só dos indígenas, como todo mundo que mora aqui. Ou daqui a um tempo nós vamos ficar com medo. Está sendo contaminado pelo de soja, milho. Por quê? Porque o plantador de soja joga veneno em cima do milho, quando chove, esse veneno cai no rio. A gente não sabe que o peixe está contaminado. A gente não sabe, nós não sabemos. Como está acontecendo com parente não, Chicri, mineração grande, dá dinheiro para eles. Mas o dinheiro não traz vida boa para eles, porque o rio deles está sendo poluído, o rio deles está sendo contaminado. Bom, falar do acidente de avião. Não lembro o mês, eu não lembro. Era mês de setembro, por aí. Avião, Gol, não lembro o nome do avião, passaram em cima do nosso território. Sempre 5 horas da tarde.
Sempre 5 horas da tarde. O avião passa. Barulho. Um barulho bem grande. Explosão bem grande no ar. A gente não sabia o que era. Mas logo, empresa, o avião que saiu em Manaus para Brasília não chegou na hora lá em Brasília. Logo, a gente queria saber onde que caiu esse avião. Caiu dentro da terra indígena Janina. Quando a gente ficou sabendo, nós formamos um grupo de guerreiros para ajudar. A gente na época pensou que tinha sobrevivência, tinha gente viva. Então, quando a gente chegou lá, os militares também chegou. Nós chegamos juntos. Nós fomos a pé e eles de helicóptero. Nós chegamos juntos. A gente não encontrou ninguém vivo. Quando o avião estourou, explodiu, saiu longe. A água caiu longe. As pessoas do avião caiu em pé, caiu no mato. Muito triste, vou falar para vocês. Muito triste. Nós vimos, eu vi. Quando nós chegamos lá no local, lá onde a pessoa está caído, muito triste. Mas eu vou falar para vocês. Vou falar. Por quê? Porque nós achamos que tinha gente viva para a gente ajudar, mas não tinha. Tudo morto. Então, eu vi, eu assisti, eu ajudei pessoas naquele local. Nós limpamos em torno dos corpos das pessoas para que os militares pudessem pegar e levar. Foi isso que nós fizemos. Logo, o capitão que está comandando chamou eu, meu garoto, você não tem vaca próprio para ajudar nós. Nós temos. Então é melhor vocês ficar longe para não pegar qualquer coisa, qualquer contaminação, porque nós temos roupa própria para ajudar, vocês não têm. Então, meu guerreiro já pastor ficou no Rio Janeiro. Cuidando, porque tinha gente a gente está ruim. Eu não vou não. Por quê? Porque eu falei com os guerreiros. Falei, aqui nós não podemos pegar nada de pessoal, coisas que caiu aqui. Carteira, dinheiro, anzol, linha, coisas que caiu de avião. Falei para o meu guerreiro, nós não podemos pegar nada. Se nós pegar, vamos juntar, vamos entregar. E o que nós fizemos? O que nós pegou, nós entregou para o capitão. Olha, esse aqui nós pegou, tá aí. E nós ficou até o fim. E
pessoal militar tirou tudo por... Quando eu saí da área, procurei emprego, que era Gol. Falei com o advogado da Gol. Você vai tirar destroço de avião. Vai tirar. Aí ele falou para mim, não, eu estou cuidando. Nós vamos cuidar primeiro familiares. Vamos cuidar primeiro familiares, indemnizar, pagar, tudo. Depois nós vamos falar de destroço. Tá bom. Passou 4 anos. Mais de 4 anos. Esse mesmo advogado da empresa procurou eu de novo. Eu vou encontrar com o doutor Felipe Ponte, agora há pouco. Agora. Ele ajudou. Aí, a empresa chamou nós. Pegaram, ali, não dá para tirar distrói do avião. Não dá. Nós vamos mais a área para poder trazer helicóptero para tirar o destroço do avião. Aí nós pensamos, como é que nós vamos fazer? Nós falamos para advogado da empresa, aquela área aonde caiu o avião, o espírito das pessoas que morreram lá, estão lá. Está lá. Quem entende de espírito falou para nós. Logo quando nós estávamos lá ainda. E falou, nós, o pessoal, meu pessoal, meu pessoal, falou para nós, aqui nós não podemos fazer nada. Esse aqui é a área do espírito das pessoas que morreram. Eles vão ficar aqui. O que nós falamos para advogado da Gol? Falamos para eles, aquela área, nós não vamos mexer. Nós não vamos caçar, nós não vamos fazer roça lá. Aquele local é um local criado para nós. Para nós. Nós acreditamos no espírito das pessoas que morreram. Então está lá. Então nós não vamos mexer com eles. Nós não vamos mexer. Nós não vamos desmatar, nós não vamos caçar, nós não vamos fazer roça lá. Ele entendeu. Falei, meu carão, o que nós vamos fazer? Nós não queremos tirar distância do Deus. Nós dá muito caro. Nós falamos para eu, meu terrorismo que estava aqui, tudo bem, destroços, fica lá. Mas a empresa indenizar qualquer coisa, porque o local ficou ruim, ficou poluído. Eu eles indenizar, então eles pagaram então, quem entende de espírito, quem acredita no espírito, nós acreditamos, nós, meu pé que estão aí, tudo que vai ver meu pé, carapau, chicre, tudo, nós acreditamos no espírito. Então, aquele local onde o avião caiu é um local dado para nós. Ninguém vai lá, ninguém vai caçar, ninguém vai...
A gente respeita muito. Os parentes que querem visitar, os parentes perdeu parente daquele acidente, quer visitar. Aconteceu na nossa não é nem parente que morreu, mas nós choramos. Todos nós choramos. É isso que nós vemos. Sentimento humano. Nós somos. Não é diferente daquela pessoa que caiu, que morreu. Eu não chamo. É isso que aconteceu. Muito obrigado. Obrigada, Megarão. Megarão conta a história. Podemos andar por qualquer pavilhão desse. Pode estar falando de economia, pode estar falando de ciência, pode estar falando de transição energética, mas você não vai ver nenhum pavilhão falando de donos espirituais, assim como cuidar do território é cuidar do espírito, cuidar do território é cuidar das águas. Se as águas estão doentes, como que vamos dar água doente? Povo, como eu disse, aquele lugar não podia fazer roça, aquele matou o direito das crianças a aprender a nadar no rio. Quem mata o rio, a mineração que mata o rio, o garimpo que mata o rio, mata hoje, mata amanhã. Mata a geração do hoje, mata a geração do futuro. Agradeço aqui também Leonardo, o Eratupã, que atuou muito também diante do território e que trabalha diariamente nessa atuação política e jurídica sobre o espaço sagrado. E quem não se lembra de Itaipu, quem não se lembra deste lugar, é diretamente a vida do povo diante do empreendimento. Agradeço aqui o espaço do Ministério dos Povos Indígenas, que segundo dia precoce, é importante como saúde, tipificar ser de parente indígena, não somente pela morte genérica, morrer de tristeza, não pode ser considerada somente uma delegação. Bom dia, eu sou Lucimara Paté, eu sou indígena do povo Xuclé de Santa Catarina, eu sou do sul do Brasil. E eu falo aqui como uma mulher que vive, que carrega no corpo todas as consequências desses empreendimentos que são criados em nossos territórios. No meu território foi criado, nos anos 80, a barragem de Cotia. E nós, mulheres, também carregamos, assim como nossas comunidades, nossas lideranças, as consequências que hoje nós vivemos, as emergências climáticas, né? Quando nós falamos de saúde, nós podemos só pensar em remédios em hospital. Nós precisamos lembrar de algo que nunca é lembrado, que é a saúde da alma. Quando nós adoecemos nos nossos territórios, quando nossas lideranças, os nossos anciões, as nossas anciãs não a nossa cultura que foi repassada de geração em geração, porque as consequências dos empreendimentos destruíram os nossos territórios, destruíram as nossas ervas medicinais. São essas as consequências que trazemos todos os dias em nossos corpos, além de toda a violência que mulheres carregamos
As empresas, elas chegam em nossos territórios prometendo que não vai ter impacto. Qual é a empresa que não vai ter impacto a partir do momento quando ela com todo uma natureza, quando ela vai mexer no equilíbrio, no ciclo de um viver de natureza? Elas destroem somente a natureza, ela destrói a nossa cultura, ela destrói todo o nosso modo de vida. E quando a gente fala de saúde, nós não podemos só pensar nisso. E, gente, nós precisamos reforçar que a palavra que muitas vezes os brancos dizem que é a depressão, nos nossos territórios, ela é vivenciada diariamente por nossas canções. Diariamente. E agora nossos jovens têm perspectiva de vida, porque nós estamos com essas situações altíssimas, as emergências climáticas, nós sofremos o racismo em todos os espaços que estamos, e os nossos jovens estão hoje adoecendo mentalmente, porque nós estamos perecendo nos territórios, estamos perecendo fora dos nossos territórios, porque nós não estamos nos nossos direitos básicos, a consulta livre e informada não está acontecendo. E nós, e aí agora eu falo como mulher, porque são nós as mulheres que estamos nessa luta, porque nós estamos fazendo nosso trabalho de passar para frente toda a sabedoria, todo o nosso trabalho com os nossos filhos. Mas isso é um ciclo que tem sido quebrado, porque as mulheres têm sido violentadas dentro dos seus territórios, os seus territórios invadidos. Quando a gente fala de toda essa parte de mineração em terras raras, a gente precisa entender que isso pode ser bom globalmente, economicamente para eles, mas para nós não é bom. Para nós é uma questão completa. E você mexe na nossa terra, você está mexendo na nossa vida. Tentaram destruir desde a invasão do Brasil, eles têm tentado destruir de maneira destruir o nosso modo de vida, tentando nos proibir de falar a nossa língua, mas não conseguiram manter a nossa língua. Vários povos perderam a sua língua nesse processo de colonização, que foi muito destruidora. Fala de saúde ambiental, de mineração em terras raras, que pode ser globalmente bom para eles, mas para nós não é. Quando falamos de transição energética, nós não podemos repetir os mesmos erros que aconteceram no Brasil colônia, quando o nosso país foi invadido. A exploração para vários povos que perderam a sua língua. Muitos povos foram extintos no Brasil. E o que a gente precisa estamos exigindo que os nossos direitos sejam respeitados, que os nossos territórios sejam demarcados e que sejam realmente protegidos, para que nós tenhamos os nossos direitos concretizados nos nossos territórios, que é uma luta que nossas lideranças buscam. Porque quando se fala de saúde, se fala de educação, quando se pede que a educação seja realmente executada dentro dos territórios, nós estamos tendo as emergências climáticas dos territórios em que a saúde indígena não está conseguindo chegar e não está conseguindo trabalhar, porque tem um espaço que é chuva intensa no sul, é seca intensa na Amazônia. Então, a emergência climática ela está prejudicando a ação das equipes de trabalharem. Então, isso precisa, a gente precisa transcender esse assunto, que precisam entender que o que eles falam, que é progresso, é completamente destrutivo. Chamam o nosso modo de vida de retrocesso, mas é esse retrocesso que eles falam que é o que tem protegido os 6 biomas brasileiros. Os 6 biomas da Mata Atlântica, onde eu vivo, que é o meu território.
o pouco que existe, ela está totalmente dentro de territórios indígenas ou de territórios de conservação. Porque o restante, eles estão destruindo. Então, é isso. Obrigada. Agradeço essas lideranças. Agradeço a oportunidade, Célia. Muito obrigada. Obrigada, Lucimara, pela importante contribuição a partir também da perspectiva do corpo território das mulheres indígenas. As terras raras, a nossa saúde, que é muito mais cara, a nossa saúde da alma. E já passa agora para Ricardo Terena, que é advogado da PIB, que pode trazer um pouco, para quem chegou agora, nós estamos discutindo um projeto de lei que nós entramos no Congresso Nacional para tipificar os danos ambientais como danos espirituais. E Ricardo pode falar o que aconteceu no território Choclen, que tornou um caso de repercussão geral, um marco temporal, como que um marco temporal provocou um adoecimento do espírito, um adoecimento da alma, porque o marco temporal teria que ser reconhecido como um crime climático aqui no Brasil, votado pelo Congresso Nacional. Boa tarde a todos, me chamo Ricardo Terena, sou advogado, hoje eu sou da coordenação do Departamento Jurídico da PIB. Eu acho que eu vou começar minha fala trazendo um pouco do que a parenta Lucimara já apresentou, de que quando a gente fala de todo o processo de colonização, dos mais de 500 anos que a gente passa por esse processo, a gente está falando de um das mortes dos nossos parentes, dos nossos ancestrais, que nos levaram até esse momento de hoje. Quando a gente olha para esse momento da conjuntura dos direitos indígenas no Brasil, a gente vê as questões como um marco temporal que ainda não foram solucionadas. Mesmo quando a gente fala de um julgamento que o Supremo Tribunal fez no ano de 2023, declarando a inconstitucionalidade da tese do marco temporal, e aí tendo como caso de repercussão geral o caso do povo Choclen, esse caso não foi reconhecido pelo Congresso Nacional, que no mesmo dia aprovou uma lei que ali estabeleceu o marco temporal. E essa é uma violação que é contínua na história do nosso país. E esse desenvolvimento, esse dito desenvolvimento, ele ainda hoje é utilizado para a exploração dos nossos territórios, para a destruição dos nossos modos de vida e consequentemente, a destruição também dos nossos modos tradicionais, da nossa ancestralidade e também da nossa espiritualidade, como disse a deputada Célia. Quando a gente pega e avalia o que está sendo utilizado hoje como justificativa para aprovação de mineração dentro dos territórios indígenas, é justamente, quem sabe, uma melhora de vida, um desenvolvimento que vai trazer para o país. Um desenvolvimento que, como eu já disse, ele teve esse custo lá atrás e ele continua tendo esse custo hoje em dia. Quando a gente olha para os nossos territórios e quando apresentam essa justificativa, a gente tem que olhar para a história de colonização que a gente passou, que é uma história que nos forçaram a integração, nos apagaram a nossa identidade e hoje tentam colocar essa saída, né, como posso dizer, essa solução como se fosse adequada, mas é uma solução que ela vai ter um preço. Ela vai ter um preço por conta da destruição dos nossos territórios. Quando a gente fala de mineração, e mesmo mineral, a gente está falando de um tipo de empreendimento que tem impacto até 70 quilômetros da região específica que vai ser implementado esse empreendimento. Quando a gente olha, inclusive, para onde vai esse dinheiro que está saindo, a gente está falando, em sua maioria, de mineradoras estrangeiras, principalmente canadenses em nosso país. Quando a gente fala da geração de empregos que a gente, nesses territórios, a gente está falando de geração de empregos que, de maneira geral, né, de baixa qualificação, que depois de 3 anos, inclusive, a maioria desses trabalhadores vão ser trocados por trabalhadores estrangeiros. A gente está falando, mais uma vez, de um processo de colonização, de exploração dos nossos territórios, que vai retirar as riquezas das terras indígenas, vai levar elas
para a Europa, para os Estados Unidos e mais uma vez deixar nossos territórios e nossos povos completamente desassistidos. E todo o preço está sendo pago hoje dentro das terras indígenas. Quando a gente olha, por exemplo, as experiências assim, as catástrofes, que é o garimpo ilegal nos territórios. E quando a gente fala, por exemplo, do estado do Pará, a gente tem os parentes do Munduruku aqui sofrendo com contaminação de mercúrio. Quando a gente olha uma pesquisa da Fiocruz que apresenta que mais de 80% das mulheres Munduruku possuem algum parlamentar Túlio Gadelha, que tem sido um parlamentar de primeira hora. O projeto que aprovamos na quarta-feira é de autoria da deputada Joênia Opchana e o deputado Túlio Gadelha. Não precisa ser indígena para estar junto com os povos indígenas. É um projeto que aumenta a pena para garimpo ilegal em terra indígena, mineração ilegal em terra indígena e outros empreendimentos. Baixa Pai Porã. Aê, aê, cheia de mocha, cheia de mocha, cagulum, cagulum, Bechapá, bom dia. Meu nome é Lileia, cunhá Puturê do Jumiri, em língua kaiowá nativa, batizado pelo Nhandesu. Sou uma da liderança do meu território, do Larajá Nhanderu. A gente fizemos de 2007 a nossa retomada. E meu pai era liderança, meu pai morreu na luta pela questão de demarcação. Quem assumiu o lugar dele foi eu, a minha família, junto com o meu cacique Farid Mariano de Lima. Leu uma denúncia, falaram uma realidade que acontece no nosso território de Mato Grosso do Sul. O nosso território tem muitas indústrias, usinas e arrendamentos no nosso território, a qual nosso povo morre pelos agrotóxicos, pelos cânceres e vários outros que vem acontecendo os enfermos nas comunidades indígenas. E quando a gente vai ocupar uma área para a gente ter uma terra própria, para ter um pequeno próprio de terra, para ter uma sustentabilidade na nossa vida, o que eles fazem para nós? O próprio governo manda para nós polícia civil, polícia militar, para tirar em cima dos povos originais do Mato Grosso do Sul. Nós somos do centro-oeste de Mato Grosso do Sul, onde o nosso mato está sendo devastado pelo desmatamentos e arrendamentos dos territórios indígenas. E também tem vários pivôs tirando a água do nosso território, pelos nossos rios estão secando. E nossos medicinais, plantas medicinais que nós dependemos da nossa mata, a gente não temos mais suficiente para buscar nossos remédios medicinais. Porque nós somos bem tradicional ainda, Guarani Kaiowá, ainda tradicional. Por causa que quando a gente vê uma mata para nós é muito sagrado. Porque nós, povos originários, não derruba a árvore como a gente quer. A gente vai, conversa com a árvore, para que vai a casca de uma árvore, para que vai servir esse remédio. A gente fala com a árvore, por isso que nós somos guardiãs da natureza ainda. Nós estamos querendo apenas proteger a natureza e a questão da água, porque se a gente está ocupando a nossa terra para ter de volta na nossa natureza, e quando a gente vai preocupar a nossa área para proteger a natureza, o que eles mandam? Manda em cima a gente uma tropa de policiais, o próprio governo do estado diz com a gente. Uma criança joga em cima, gás lacrimogêneo em cima do povo originário, quando a gente sofre muito em Mato Grosso do Sul. Nós não temos onde ir, não temos mais sair, por causa que as policiais mandam tropa de choque, a qual quando a gente faz uma retomada para ter o mínimo de terra, a gente não quer uma área inteira do Brasil, a gente quer apenas um pedaço para morar. E para mim é uma questão muito triste isso. Nós respeitamos a nossa natureza,
nós temos nossos sagrados na natureza, porque nossos anciãos estão morrendo por causa de envenenamentos. Ele também queima próprios rezadores embaixo da casa de reza. E ele também manda queimar a casa de reza também nossos, a qual nós sofremos muito com isso. A nossa casa de reza vem queimando bastante pelos próprios fazendeiros que tem lá. Aqui tem bastante árvore, mas lá no Mato Grosso do Sul estão tirando árvore. Não tem mais nenhum pé suficiente de árvore para a gente poder ficar embaixo. E por isso que nós estamos fazendo uma retomada lá. Para quê? Para reflorestar de novo o que foi derrubada. Essa é a nossa questão. A gente está ocupando a área para reflorestar a nossa terra que foi tirada da gente. A gente quer devolução da nossa terra, do Mato Grosso do Sul. Porque nós vem sofrendo bastante há décadas sobre o nosso território. A gente não tem mais espaço suficiente para morar dentro de uma retomada. Para nós é uma retomada, mas para mim é uma aldeia já, né? Não pode ser grande ou pequeno bastante, mas a gente sempre faz uma reza decente lá dentro. Para quê? Para a gente ter uma nossa terra, para ter uma suficiente, para a gente poder plantar e sobreviver, né? E é isso a minha tristeza, porque nós ocupamos em 2017 a minha aldeia, chama Laranjinha Anderu, antes do governo, ele saiu, nós mulheres fomos ocupar a fazenda e nós conseguimos. E hoje nós lá temos bastante frutas e sementes que nós estamos hoje coletando lá no nosso território. Nós estamos coletando próprio do nosso mato e para a gente poder dar para os que foram desmatados. Porque a gente está vendo uma fruta, uma árvore nativa mesmo. Tipo, guavirá, cedro, os outros demais, em português eu não sei. Tem língua, eu sei, mas em português eu não sei em português. E a minha família está coletando esses sementes nativos. Temos um viveiro para todas as aldeias que estão desmatadas em Mato Grosso do Sul, né? É isso que eu vou dizer aqui. Minha fala não é muita coisa, que a demarcação que nós esperamos com o Mato Grosso do Sul que seja bem rápida. Não é terra que a gente quer apenas um pedaço de terra para poder viver. E reflorestar de novo a nossa terra. A nossa mãe terra está sofrendo bastante pelo agrotóxico e de várias outras causas que tem acontecendo do nosso território e da nossa terra, que está sofrendo bastante, está morrendo. Os nossos rezadores dizem que está morrendo a terra, porque a gente não vê, porque a gente não tem olho outro para ver. Está tudo, a terra já está morta já. E nós, povos originários, devemos levantar para ressurviver, para matar de volta essa terra que está morrendo. Chega de matança, chega de sofrimento. Vai para uma demarcação desse. Ouvimos Liléia, nossa parenta do povo lá, de nos conflitos territoriais. E no Brasil, a maior tivemos uma audiência pela Comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais dentro da cidade. É o estado lá na região de Dourados que mais queimou casas de reza. Nós fizemos uma audiência em conjunto. Queimar casa de reza é tentar queimar os nossos espíritos de maneira coletiva. Queimar um terreiro é mais do que intolerância religiosa. É o Estado brasileiro negando a nossa diversidade de pensar religião. Que falava que nem tinha alma aquele que não fosse cristão. É importante o respeito às nossas religiões, reconhecendo a nossa diversidade. Não é entrar com uma
no Congresso Nacional. Por isso, durante a Marcha das Mulheres Indígenas, nós vamos falar da indumentária. Os nossos caras no aeroporto, na alfândega, quando vamos para a nação também, o nosso calcar não é aça. O que mata não é a força que bate com a nossa alma. O que mata é a arma do tiro que tem assassinado a... Ouviremos agora que atuou diretamente no enfrentamento do empreendimento Itaipu, e quem não viu, acompanhou o enfrentamento do também. De água na rede do... O Leonardo do povo Guarani, usina hidrelétrica que abrange Brasil e Pará. Ela é considerada uma hidrelétrica do mundo, né? Então, no Foz do Iguaçu, que foi construído na década de 70, bem no período da ditadura militar, né? E aqui pelo Rio, né, pela história dos outros parentes aqui, para entender que a maioria da usina hidrelétrica, ou seja, né, assim, hídrico, né? Então isso foi construído no período da ditadura. Então muitos povos estão sofrendo a consequência disso. E no Foz do Iguaçu, então a gente tem a usina hidrelétrica que causou muitos danos, né, assim, para o povo guarani principalmente, né? Que na década de 70 havia muitas aldeias ao redor, né, do e ela praticamente foi, né, assim, foi aldeias submersas, assim, muitas aldeias, né? E nunca foi reparado de fato, assim, nunca foi isso, a própria empresa, né, Itaipu também sempre negou, né, assim, esse, né, impacto que os guaranis sofrem, né? Que houve na época, né, muitas doenças, né, foi causado, né, pela construção da usina, né? E isso nunca foi levado em conta, né, nunca foi, né, assim, e também, né, assim, toda a violência que houve na região, assim, é imensurável, né, nunca não medido, né, assim, a tamanha pedaço, a tamanha violência que houve na região, né. Então, isso, a nossa questão em Jurupá, né, está atento, está acompanhando, está sempre, né, tentando, né, de alguma forma, para poder ser reconhecido, né, essa situação do povo da região ali. Né. Nós, Guarani, estamos aqui no Brasil, são 8 estados, né, de sul, sudeste, Mato Grosso do Sul, estamos aqui no Pará também. No Pará também tem aldeia Guarani aqui. No Paraguai, na Bolívia, na Argentina, está bem espalhado. E espalhado nessa região, bem acompanhado, né, de alguma forma. Né? E recentemente a gente, juntamente com a Procuradoria-Geral da República, tivemos essa ação civil pública diária, né? Também buscando reparação para esse povo da região de Foz do Iguaçu. Né? Essa região toda, né, que pega Guaíba, Terra Roxa, a Santa Helena, são várias... e onde também, assim, muito
serras, muitas aldeias, alto cemitério, né? São todo mais estão debaixo d'água, né? Então, isso é muito triste. Não é fácil falar também disso, né? Eu voltar assim, a lembrar disso, né? O momento foi muito cruel, né? Na época, muitos guaraneceram, né? Muitas aldeias foram destruídas. E como a questão ambiental, né? Assim, a questão espiritual também, né? Muitas casas de reza foram destruídas, né? Muitas áreas, locais sagrados, né? Porque o local sagrado para o povo guarani, eu acho que tanto para todos os povos indígenas, quando se fala local sagrado, é aquilo que está intacto, né? Aquilo que tem água, aquilo que está a floresta, aquilo que tem então, esse espaço não é difícil de entender esse termo sagrado, né? Quando se fala, né? Mas para o povo, principalmente para o povo guarani, o ser humano ainda não destruiu, onde o ser humano ainda não fez violência mesmo. Tudo é muito frágil, a gente não sabe o que vai ser o futuro. Mas se eles conhecerem as leis dos Nabobo e conhecerem seus direitos e saber que a terra vale muito mais, as suas riquezas, proteger a terra vale muito mais, os velhos sabem disso, os xamãs sabem disso, mas os jovens, eles sabem, mas estão esquecendo. Então, essa é a nossa luta. Não deixar nunca, jamais de sonhar. É isso, muito obrigada. Obrigada, Clara, que atuou em conjunto, foi um interlocutor importante junto às ações do Ministério dos Povos Indígenas. Eu tive 3 vezes no território Yanomami, e uma coisa que ninguém fala, junto com garimpo, junto com megas em projeto, a violência sexual, mais de 30 meninas, no caso, subnotificado, em troca de comida, a violência sexual. E nós que sabemos que essa violência atinge várias mulheres em todas as regiões do Brasil, Mato Grosso do Sul, as mulheres no Durucu, todos os lugares onde tem mega empreendimento, tem violência cometida entre mulheres. Por isso nós aprovamos o projeto de lei construída com todos os biomas representadas pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, o projeto de lei de combate à violência às mulheres indígenas, que foi aprovado com unanimidade também, e é o primeiro da cura, porque a nossa luta não é somente para curar, a nossa luta é para não adoecer. O que cura os povos indígenas não é somente o princípio ativo nos remédios na farmácia. O que cura os povos indígenas é a mão do pajé, é a mão do xamã passando no nosso corpo, é a sabedoria da parteira, é a sabedoria das benzedeiras, das rezadoras. Por isso nós encerramos esse painel de danos espirituais com o ritual do povo Caiapó. Porque na invasão desse país, nós fomos vítimas nessa trama. Eu nem se chamo de Brasil ou se chamo Pindorama. Muitas lutas e muitas dores ficaram marcadas na história. Seja mulher indígena ou liderança indígena protagonista dessa história. Mataram muitas línguas impostas por forasteiro. Nesse plano de emboscada tem privilégio estrangeiro. Na força espiritual, o que sustenta nosso existir. Quantas vezes eu vi barrar o marco temporal com o ritual dos povos do Nordeste e com a reza de fogo das mulheres Guarani. Respeito os povos originários com as forças ancestrais, porque certamente não somos nós os imigrantes ilegais. É na força do território, a floresta está de pé. O que nos sustenta é a força do pajé. Parem de matar o nosso território. A destruição é cruel.
Inspirado em Davi Copenaua, povos indígenas, evita a queda do céu. Povo Caiapó, venha para fechar esse painel. Mac Maré. Ustedes me aman caber, me alivian a caber, ya me atado por, ya poco de. Me arriba ya, Só que estão aí dentro, o ritual vai ser aqui fora.